E aí, para nós é uma grande honra receber na noite de hoje a doutora Vilani Mendes Félix. Doutora Vilani, ela é médica do Hospital Santa Marta, em Brasília, médica com residência em pediatria e cirurgia geral, ela é também coronel de reserva do Corpo de Bombeiros, e a doutora Vilani foi a presidente do nosso Congresso de Emergências, né, que aconteceu agora recentemente em Brasília, um congresso que foi extremamente gratificante para todos nós participarmos, foi muito gostoso, a gente te agradece pelo acolhimento, Vilani, e hoje ela traz para nós aqui a expertise toda que ela tem em relação a todos esses sistemas de atendimento unificado e sistematizado das emergências pediátricas, né? A doutora Vilani tem experiência no pré-hospitalar, ela é instrutora do PAUS, do ATLS, do ACLS, ela tem especialização em medicina aeroespacial, portanto, a experiência que ela acumula em relação a esses assuntos é muito diferenciada. Então, para nós é uma alegria muito grande tê-la aqui. Viu? E te deixo aí à vontade para começar a sua apresentação, Vilani. Então, obrigado aí, né? Boa noite a todos. Parece que você está sem som. Não, está com som aqui. Deixa eu ver. Não estão ouvindo aí? Está com som, está com som. Não, tá dando para ouvir bem. Tá, sim, né? Sim. Beleza, eu que agradeço aí, Joelma, a possibilidade de estar aí conversando com vocês. Esse tema também é bem bacana, né? Até aí para os nossos colegas, né? Aí do Rio Grande do Sul, porque eu gosto muito das coisas simples, da simplicidade, né? Mas que, na verdade, funciona. Então, eu acho que é isso. Então, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre a sistematização do atendimento ao paciente crítico. Nós fizemos uma abordagem geral, uma junção de todos os cursos que são possíveis hoje, né, os cursos que são ditos aí chancelados, e nós tiramos coisas, né, assim, que tem um, tem no outro, porque a gente sabe que hoje o emergencista ou a pessoa que está lá na porta da emergência, né, nem sempre ele tem a oportunidade, que seja do ponto de vista financeiro ou porque, né, pessoal, que ele não queira, vamos dizer assim, tem a oportunidade de saber atender realmente um paciente crítico, né? Então, nós trouxemos essa forma aí e que possa ser, vamos dizer, reproduzido em qualquer local do país, que ele esteja num ambiente pré-hospitalar fixo, como é uma UPA, né? Ou num ambiente realmente hospitalar, como é uma porta de emergência, né? Então, essa foi a finalidade da gente fazer essa sistematização. Então, essa sistematização dá para atender qualquer paciente crítico. A gente diz que pode atender um paciente desde que tenha, sei lá, uma machadada na cabeça ou uma topada no pé. Se ele chegar na emergência, você consegue atender com esses critérios. Então, trabalho na emergência hoje, ele tem que ser um trabalho realizado com uma sistematização. Hoje nós temos, desses cursos que são chancelados, que a gente tem, nada mais é do que uma sistematização. Nós temos vários trabalhos mostrando a importância dessa sistematização, ou seja, eu vou atender daquele jeito 99,9% dos casos, né? E também temos trabalhos nacionais, como é o caso aqui do Dr. Hélio Pena, mostrando uma avaliação sistematizada em medicina de emergência, e também isso traz os benefícios da gente não deixar passar batido os pontos críticos, né, de um atendimento emergencial. Então, primeira coisa que nós temos que garantir, né, é a segurança da cena, independente de o atendimento ser intra ou extra-hospitalar, né? Se envolve desde a gente que atende na rua, bombeiro, SAMU, desde uma sinalização, né, de trânsito ali, para que a gente não provoque um outro acidente dentro de um acidente, porque isso acontece, por incrível que pareça.
Às vezes a gente vai, eu vou atender, mas é numa casa de uma pessoa, lá é extremamente seguro. Não, lá pode ter um Rottweiler que vai lhe pegar e o Rottweiler está solto e ele vai lhe morder, por exemplo, né? Agora, aí, voltando para o Rio Grande do Sul, eu vou tentar socorrer uma pessoa que está afogada, só que eu também não sei nadar, então, em vez de eu ter uma vítima, eu vou passar a ter duas. Então, no ambiente hospitalar, a segurança da cena teve uma maior repercussão na época do Covid, né, em decorrência do paciente chegar e a gente não estar preparado para tal, então a gente precisa, na emergência, utilizar EPIs, como se diz, em toda a sua plenitude, porque a gente não sabe que patologia que nós vamos atender com aquele paciente. Então, independente de ser intra ou extra-hospitalar, nós temos sim que ter essa noção da segurança na cena, né? Eu chego para atender um paciente que está a casa em chamas, então não adianta eu entrar lá sem ter o equipamento de proteção individual. Nós temos também, em relação à segurança da cena, inclusive intra-hospitalar, que chega pessoas querendo matar, bater na equipe assistencial, ou próprio matar ali uma vítima que ele quer terminar o serviço ou algo do tipo. Então, a gente, como emergencista, temos que estar preparado para toda a segurança da cena em todos os atendimentos. Uma vez a gente garantindo a segurança na cena, nós vamos fazer a primeira avaliação. Nós dividimos a nossa sistematização em 5 avaliações. A primeira é a impressão inicial, que voltado aqui para o público, né, alvo dessa conversa, desse bate-papo de hoje, seria a utilização do triângulo de avaliação pediátrica, onde a gente vai ver a aparência, como que essa criança está, como que ela está desfalecida, ela contacta com as pessoas, com o ambiente, né, se essa criança respira e qual o esforço respiratório que essa criança, né, apresenta e a coloração desse paciente. O que não difere da impressão de um paciente adulto, que eu troco a aparência se o paciente está consciente ou inconsciente, né? A respiração e a cor. E é através dessa impressão inicial quem nos dita, né, se todas as respostas são não, ou seja, o paciente não está consciente, não respira e está com alteração na coloração, nós vamos para a segunda avaliação da sistematização, que é a avaliação do suporte básico de vida, da qual nós dividimos também em ABCDE. Então, no suporte básico de vida, nós vamos fazer, logo em seguida, a demonstração aqui da avaliação. E se esse paciente, ele está consciente, ele respira, embora não de forma vamos dizer, satisfatória, e tem alteração da cor, mas não está realmente, né, com cianose, algo mais grave, nós passamos para fazer a avaliação primária, também seguindo o ABCDE. Agora, né, logo depois do congresso, eu fui para o congresso da apresentação, né, de Foz do Iguaçu, da qual foi apresentado as novas diretrizes da 12ª edição do ATLS, que já vem com o X para o controle da hemorragia exsanguinante e depois sequência do ABCDE. Então, vai ser lançada aí as próximas diretrizes do ATLS. Então, a primeira opção, que é a avaliação de suporte básico, nós realizamos o A, que é avalia a responsividade, que nesse momento aqui, nós vamos, né, checar a responsividade desse paciente, tocando bilateralmente aí, né, no ombro desse paciente. Por que da importância de checar nos dois lados? Principalmente se é um paciente adulto, pode ser um paciente de AVC, da qual você pode estar, né, fazendo a checagem da responsividade apenas no lado que ele está comprometido. E aí esse paciente pode não ter a resposta que a gente gostaria. Então, lembrar, conforme está aí a figura, né, teremos que verificar bilateralmente.
Com o mesmo dedo aí, né, que nós checamos a responsividade, nós pedimos ajuda, busque ajuda e peça para trazer um DEA e um desfibrilador. Lembrar que nessa busca e ajuda, principalmente se a gente está no ambiente extra-hospitalar, a gente tem que fazer uma comunicação efetiva com alguma pessoa, né? Eu não sei o nome da pessoa, vê a cor da roupa dela, você, de blusa vermelha, de blusa branca, chama o bombeiro, chama o SAMU. Então, é realmente uma determinação, não é, por favor, alguém pode chamar, porque as pessoas hoje, né, não se ligam nisso. Então, realmente, tem que fazer uma comunicação efetiva. Com o mesmo dedo que eu busco ajuda, eu checo o pulso. Lembrar que a gente tem que checar o pulso do nosso lado, que ele é mais efetivo, né, do lado que eu estou da vítima, buscando checar esse pulso, né, no máximo de 5 a 10 segundos, e ao mesmo tempo que eu checo o pulso, eu avalio se esse paciente respira. Se esse paciente não respira, com a mesma mão aí que eu checo o pulso, eu já realizo a RCP, né, uma RCP efetiva, que nós vamos ver mais adiante, até que chegue o D, que é a desfibrilação, assim que possível, e se for, no caso, né, um ritmo chocável. Então, o que é que nós caracterizamos, né, como uma RCP efetiva? Então, é aquela regra mesmo, né, da American Heart, que a frequência tem que ser de 100 a 120 compressões por minuto, com uma profundidade, aqui especificamente da pediatria, dependendo, né, da faixa etária, eu vou fazer de 5 centímetros, no caso de criança, e 4 centímetros, no caso do lactente. Vamos ter que interromper o mínimo de interrupções, rodiziar a cada 2 minutos. A relação, né, eu botei aí em azul, são as coisas da RCP, né, que são diferentes para adulto, de criança, que a relação, né, como nós temos desde recém-nascido, lactente, criança ou adulto, nós temos a relação que muda se é de 30 para 2, 15 para 2 ou de 3 para 1, no caso do recentemente nascido. Nós temos que garantir o retorno completo do tórax, porque tão importante quanto a compressão é a descompressão. Nós temos, né, conforme as novas diretrizes aí de 2020, que garantir essa fração de compressão torácica, de preferência maior do que 60%, e o ideal seria 80%. E lembrando que cada 10% que eu melhoro a fração de compressão torácica, isso melhora em 11% a sobrevida. Então, fração de compressão torácica, hoje entre 60% e 80%, vai ser, né, um melhor retorno dessa circulação. Nós temos aqui ainda a opção de fazer, né, a RCP apenas com as mãos, né, que foi demonstrado aqui, que é salve a vida com as mãos, se você, principalmente, se for uma causa cardíaca, né, em que nós temos uma diferença, né, não estatisticamente importante, se eu faço compressão e ventilação, ou se eu faço só compressão. Então, é preferível, ou seja, tem aí um sucesso, né, de 8,9%, do que eu não fazer nada, que é o que se eu não for fazer só as compressões, porque a pessoa não faz a ventilação por não se sentir confortáveis em realizar a ventilação. Às vezes é uma criança ou um adulto que está ali, que está todo vomitado, que está, né, cheio de secreção, e muitas vezes você não tem coragem de fazer a respiração boca a boca, e então você tem essa opção de salvar a vida com as mãos. Já no caso específico da pediatria, se for causa não cardíaca, que são principalmente as asfixia, né, no caso o paciente afogado, a compressão ela é fundamental. Aí realmente foi estatisticamente significativa a sobrevida daquele paciente que recebeu as ventilações, daquele paciente que recebeu apenas as compressões. A pediatria, nós temos esse gama de possibilidade de como que eu vou me posicionar do ponto de vista com as mãos,
em que eu posso fazer, né, desde o recém-nascido, a compressão com os 2 dedos, posso fazer a compressão com os 2 dedos, né, dessa segunda foto aí. Essa parte que abarca o tórax agiliza e tem uma melhor compressão para esse paciente do que apenas os 2 dedinhos da figura 2. Se é uma criança maior, eu posso usar apenas uma mão, e se é uma criança que já tem um tórax mais avantajado, né, que uma criança hoje de 10, 12 anos, tem criança que já é maior do que certos adultos, né? Então, eu posso usar as 2 mãos. Ou seja, para eu realizar as compressões e uma RCP efetiva, eu realmente tenho uma variedade de possibilidades, né? Lembrar que as novas diretrizes também recomendam que eu faça a RCP no caso de um lactente ou de um recentemente nascido, de preferência abarcando o tórax desse paciente, como eu falei, porque já tem uma melhor efetividade dessas compressões. Então, uma vez que nós realizamos o suporte básico de vida e esse paciente retome, né, os seus sinais vitais, nós vamos para a segunda avaliação, que é a avaliação primária. Então, a avaliação primária, ela tanto pode ser o primeiro atendimento daquele paciente que chegou grave, mas não chegou parado, como também a gente pode seguir essa mesma sequência para o paciente pós-parada, né, que é o nosso caso aqui. E na avaliação primária, nós vamos sempre trabalhar com metas. Por quê? Não se pode melhorar o que não se mede. Então, eu preciso medir, né? Eu preciso saber o que eu estou planejando e realizando como plano terapêutico para essa criança. Ela realmente está efetiva? Está nas condições mínimas e esperáveis para aquela faixa etária? Então, nós criamos também, né, fizemos aí essa avaliação do X, como eu falei, que é o PH-TLS, desde a 9ª edição, já recomendava o controle da hemorragia exsanguinante, e, como eu falei, o ATLS será empregado agora a partir da 12ª. Então, aqui eu tentei trazer mais o caso clínico mesmo, sem ser de trauma. O que é que nós vamos fazer na avaliação do A? Então, na avaliação do A, nós vamos tentar, através de 4 medidas, né, realizar 2 possibilidades de parâmetros. Primeiro, para manter essa via aérea patente, permeável, e para manter essa via aérea sustentável e com proteção. Para manter essa via aérea permeável, nós temos 4 possibilidades, que seria através da abertura manual das vias aéreas, enquanto eu chego com outro aparato. Eu posso aspirar, de preferência, usar aspirador de ponta rígida. Eu posso posicionar esse paciente para que ele melhore e alinhe os eixos oral, faríngeo, né, e laríngeo. E aí, esse posicionamento também vai variar, né? Se é um bebê, um lactente, ou se é uma criança maior, né? Lembrar que a criança tem a proeminência occipital, né? Então, que a gente coloca, então, o coxim no dorso, ou nas crianças maiores, a gente coloca o coxim aí na cabeça. A quarto dispositivo que a gente pode usar, né, a ferramenta, seria o dispositivo orofaríngeo ou nasofaríngeo, né, para manter essa via aérea pérvia. Lembrar que, para eu usar o orofaríngeo, o paciente tem que estar com alteração do nível de consciência, e o dispositivo nasofaríngeo, o paciente pode estar consciente ou inconsciente, e assim a gente faz deixa, né, ou tenta manter essa via aérea desse paciente permeável com esses 4 parâmetros e essas 4 avaliações. Para manter a via aérea sustentável, normalmente a gente tem a administração aí de oxigênio. Lembrar que a meta do A
é a gente entregar uma capnografia de 35 a 45 milímetros, né, de mercúrio. E aí, de que forma que você vai administrar esse oxigênio para manter essa meta, vai depender da gravidade dessa criança, que pode ser desde um catéter nasal, máscara não reinalante, ou realmente uma via aérea definitiva, né, no caso de um tubo orotraqueal, ou no caso de uma via aérea avançada, como é a máscara laríngea ou o tubo laríngeo. É importante dizer, né, lógico, a capnografia, eu não sei como é a realidade aí do serviço, né, de vocês, poderíamos até botar aí no chat, para ver se vocês, né, dispõem de capnografia nos boxes de emergências aí dos locais onde vocês trabalham. Lembrando que a capnografia pode ser colocada hoje, né, desde catéter nasal, como vocês estão vendo aí a primeira figura, até, lógico, o paciente com uma via aérea definitiva ou uma via aérea avançada, né? Então, o catéter nasal, ele pode ser utilizado com a capnografia. E nós temos também disposição, né, de diferentes módulos de capnografia e diferentes aparelhos de capnografia. E a gente tem à disposição também, o Brasil também não usa muito, mas em alguns estados tem, que é o capnômetro, que é essa capnografia colorimétrica, né? Que ele é um dispositivo descartável, que você coloca ali no tubo e ele vai medir, né, o CO2 expirado. Então, se ele ficar, ele vem branquinho, essa parte do meio. Se ele ficar amarelo, é de aprovado, o paciente está entubado. Se ele ficar roxo, né? Roxo lembra cianose, então provavelmente esse paciente não está entubado, o tubo pode ter ido para o esôfago. E se ele ficar marrom, né? Ele fica meio indeterminado, é interessante que a gente utilize outros métodos. Então, essas são as modalidades que nós temos para entregar o ar com a meta da capnografia de 35 a 45 milímetros. Então, uma vez que a gente tenha feito, né, toda a avaliação do ar, entregando e avaliando a sustentabilidade e se a via aérea estar pérvia, a gente pode partir para o B, que seria a ventilação. A ventilação, a gente tem como meta a saturação, que é a saturação entre 94% e 99%, né? E eu sou muito, como eu falei para a Joelma, muito adepta do exame físico, né? Então, aquele pediatra raiz, né, que tinha antigamente, né? Daí tantos meus cabelos brancos. Porque é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer local. Então, eu posso fazer uma inspeção desse paciente, onde eu vou ver se ele tem algum afundamento. A parte respiratória é riquíssima em sinais e sintomas, né? Se ele respira com dificuldade, se tem tiragem intercostal, batimento de asa de nariz, se expande de um pulmão, não expande do outro lado, né? Se tem um ferimento pérfuro-cortante, se tem um pneumotórax aberto, né? Que a gente possa avaliar. A ausculta cardíaca, nem se fala, né? Eu consigo hoje, através da ausculta cardíaca, direcionar para os 4 problemas respiratórios que nós temos, né? Eu auscultei aqui esse paciente e eu estou ouvindo um estridor, né? Então, se eu estou escutando um estridor, isso me remete, né, a uma obstrução de via aérea superior, né? Vocês estão ouvindo aí? Estamos. Sim, Vilani, dá para ouvir. Ouvimos, sim.
porque às vezes não sai muito bem aí a coisa. Então, eu estou escutando sibilos, então isso já me remete a uma obstrução de via aérea inferior. Não, eu estou auscultando crépitos, né? Então, isso me remete a um diagnóstico diferencial de um problema de parênquima. Né? Ou não, eu estou com um menino que tem problema, né, alteração respiratória. Então, ó, se os crépitos são finos, né, se são grossos, todas aquelas auscultas maravilhosas, né? Então, eu vejo, ou seja, eu consigo localizar a patologia do paciente, se é obstrução superior, inferior, parênquima, ou de problema neurológico, né, através de uma ausculta. Outra coisa que a gente vê muito hoje em dia é que a pessoa já quer dar o diagnóstico final. Não, pelo contrário. Vamos localizar no macro, quais são as possibilidades de obstrução de via aérea superior? São essa e essa. Então, não necessariamente eu ter que dar o diagnóstico, né, já na primeira avaliação, mas vamos localizar, pelo menos, em qual comprometimento essa criança se encontra. Né? Isso é importante. Abrir o leque mesmo, até para não deixar passar coisas batidas, né? Mas eu já sei que é uma asma. Não, e se for uma bronquiolite, né? Então, não vamos estar tão agoniado, como se diz, para já dar o diagnóstico definitivo. Ele tem uma obstrução de via aérea inferior. E aí, o que é que eu posso ver mais na história? Ele já teve mais crise, é a primeira vez, né? Já tem um diagnóstico antes, já usou bombinha, e assim vai. Né? Mas vamos examinar as crianças. A importância da percussão, né? Principalmente no trauma, eu saber se é maciço, se é som claro pulmonar, né? Se é hipertimpânico, descartar um pneumotórax, né? Apenas pela percussão. A palpação, saber se ele tem alguma fratura de costela, se tem alguma fratura, né, de traqueia, paciente de trauma. Ou seja, uma coisa maravilhosa que dá para fazer em qualquer local e nos dá um subsídio para a gente ir pedir exames complementares. Mas é triste a gente ver, olha só, que bacana, é um paciente que está com pneumotórax, olha aqui a radiografia dele. É a radiografia de uma coisa assim absurda, mas não é incomum da gente ter um exame, ou seja, eu só dei o diagnóstico de um pneumotórax, às vezes hipertensivo, depois que foi lá na radiologia. Então, é isso que a gente gostaria, né? De realmente trazer a simplicidade. Eu não vou pedir o exame, vou, mas de uma forma mais assertiva. Eu estou realmente suspeitando que é tal patologia. Vamos, inclusive, né, pedir uma radiografia beira-leito, não mandar o menino lá para o setor de radiologia, né, e ficar lá na mão do técnico, né? Então, é isso que a gente precisa. E isso daqui pode ser feito, como eu falei, em qualquer local, na UPA, na ambulância, no pré-hospitalar, no postinho. Tem coisa mais linda do que um postinho? Não. Mas a gente precisa examinar. Ainda aqui em relação à bolsa válvula máscara, né, e a via aérea avançada, esse trabalho aqui mostrou que durante a parada, especificamente, muitos pacientes, né, se beneficiam do uso da bolsa válvula máscara, né? O nosso famoso Ambu, né? Que nem sempre Ambu, eu sei que é a marca, mas, né, é a bolsa válvula máscara aí com reservatório. Porque muitas vezes, principalmente na hora da emergência, na hora que está numa parada ou no pré-hospitalar, a pessoa que está ali não é a pessoa, muitas vezes, habilitada para fazer essa via aérea definitiva, né? Então, eu posso, sim, né, durante toda a parada, usar a bolsa válvula máscara se eu não tenho expertise para entubar, porque o problema é quando eu nem ventilo, nem entubo, né? Então, a gente pode, né, pelas normas da American Heart, já após o segundo ciclo, né, de RCP, a gente já pode
garantir uma via aérea avançada, que a maioria dos serviços hoje tem, né, a máscara laríngea, o tubo laríngeo, né, e se o paciente, depois de retomada a parada, realmente precisar de uma via aérea definitiva, eu posso substituir, né, esse supraglótico pela via aérea avançada, né? Então, a gente tem que avaliar mesmo, a equipe ali, definir se realmente o meu serviço pode usar, né, vai usar a bolsa válvula máscara e vai intubar só posteriormente, né, porque a intubação não foi superior à bolsa válvula máscara na RCP pediátrica, né? Mas, como eu falei, vamos ver se agora aí as novas diretrizes, né, do próximo ano se vem com alguma coisa mais efetiva em relação à necessidade de manter uma via aérea definitiva. Até porque, com uma via aérea definitiva ou uma via aérea avançada, eu consigo melhorar a fração de compressão torácica, uma vez que eu não preciso mais fazer a paradinha 15/2 ou 30/2. Então, cada serviço, né, a gente tem que ter ciência disso daí e, na medida do possível, tentar, né, treinar e capacitar os nossos profissionais, principalmente esses que estão aí na linha de frente. Eu já adaptei aqui e ficamos muito felizes com aí os critérios, né, de CEPS aí, do critérios de Fênix, porque eles vieram aí para ajudar, principalmente no enquadramento, né, da sepse. Nós ainda temos que estudar melhor, né? Não sei aí a opinião de vocês, eu acho que, Joelma, poderia ser alguma coisa aí também para a gente debater juntos, né? Porque o critério de Fênix, hoje ainda, para a maioria dos serviços, ainda não é uma realidade na sua integralidade. Mas, de todo jeito, já nos ajuda, né, ao longo do atendimento desse paciente, a gente ir pegando os critérios mais palpáveis, né, que é o que o critério de Fênix nos traz. E em relação à parte respiratória, o critério de Fênix, né, traz, você pode pontuar de 0 a 3 pontos. Lembrar que qualquer paciente, então, que tem suspeita de infecção, né, em curso, e está em ventilação mecânica, ele já ganhou 2 pontos, ele já está, até que prove o contrário, em sepse, né? É maior ou igual a 2 pontos. E, para ser choque séptico, ele precisa ter pelo menos 1 ponto cardiovascular. Então, a gente precisa, né, ainda, vamos dizer, ter uma adaptação, treinar todo mundo, mas ele não é um critério, vamos dizer, aí é do meu ponto de vista, como triagem ali, muitas vezes, né, na primeira opção, na porta de emergência. A gente ainda precisa, né, discutir melhor e ver realmente o que é que a gente pode usar de melhor nesse critério, aí sim, ao longo, né, durante o atendimento dessa criança. Então, mais a parte respiratória, então, aí entra como pontuação nos critérios. Então, uma vez a gente terminando o A e o B, nós vamos para o C. O C, nós aqui fazemos um C com o braço, igual está essa menininha aí, para a gente não esquecer nenhum item da avaliação do C, né, da parte circulatória, que inclui aí a perfusão periférica e a perfusão central. Então, nós temos como meta do C a PA, né, de acordo com a faixa etária. Eu sei que tem aquela regrinha né, normalmente do PAUS, mas a gente pode botar de uma forma geral também isso, 60, 70, 80, 90, né, como percentil mínimo para o paciente que é recém-nascido, né, criança de 1 ano, então, e assim sucessivamente. E como que a gente faz esse C, que é essa menininha, né, que está aqui, a gente começa a avaliação lá pela pontinha do dedo, né, que a gente faz, então, a avaliação do tempo de enchimento capilar, que normalmente, né, até 2 segundos. É triste a gente ver uma criança, né, que está com alteração de perfusão nesse nível, né?
Então, a gente precisa muito, né, avaliar o paciente, e a avaliação, essa que nós estamos demonstrando, está nas nossas mãos, não depende de muitos aparelhos. Nós temos que checar, né, o pulso periférico e comparar com o pulso central. A pressão arterial, que, como eu falei hoje, né, entra também nos protocolos aí de Fênix, lembrar que é a pressão mínima. Com essa avaliação da parte circulatória, a gente também consegue enquadrar o paciente, né, na medida do possível, nos 4 tipos principais de choque, né, se é um choque hemorrágico, que vai ser ajudado aí também pela cinemática, né, do trauma, se é um choque, né, hipovolêmico, por vômito e diarreia, se é um choque cardiogênico ou se é um choque distributivo. Então, com essa avaliação, a gente consegue, né, direcionar esse tipo de choque. E lembrar que a PA também serve para a gente classificar, né, se é um choque compensado ou se é um choque hipotensivo, onde, apesar de toda a oxigenação preservada, de todo o soro, todas as medidas que você tomou, o paciente ainda não encontra, né, com a pressão mínima esperada no percentil 5, que é o que a gente utiliza. A ausculta cardíaca também é fundamental, né, para a gente ver se esse paciente tem um ritmo regular em 2 tempos. E é importante a gente avaliar essa ausculta cardíaca até antes de eu administrar o soro, né, nesse paciente. Se esse paciente tem um ritmo, né, de 3 tempos, ou se esse paciente está com ritmo de galope. Então, a ausculta cardíaca também é fundamental para que a gente realize nessa criança. Aí, depois que a gente realiza a ausculta cardíaca, a gente avalia o que a gente chama de pescoção, que nós vamos buscar a presença de turgência de jugular ou desvio de traqueia, até para dar diagnósticos diferenciais, né, como pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, insuficiência cardíaca, né? Então, é um diagnóstico também que a gente pode ver através da turgência de jugular, de desvio de traqueia. Nós realizamos, então, o que a gente chama de televisão. Televisão é a gente garantir uma monitorização desse paciente, lembrar que a gente, né, aprendeu na faculdade ou com outros colegas, você vai botar aquele negócio dos eletrodos, né? Se é Flamengo, se é Brasil, isso a gente deve desestimular esse tipo de macete, né? Porque dependendo se é um padrão americano ou europeu, o cabo modifica, né? Então, isso pode dar interferência. Então, o ideal é que a gente olhe mesmo a colinha que já vem lá, porque às vezes a gente trabalha no hospital que é um monitor de padrão americano e trabalha no outro hospital que é padrão europeu. Então, o que é importante essa monitorização? Primeiro, né, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, classifica os tipos de ritmo apenas pela checagem do pulso, pela checagem dos dedos, né? Então, nós precisamos ter dedos para avaliar o paciente do ponto de vista do pulso. Mas eu estou no hospital, né? Ou no UPA, ou até na própria viatura, em que eu, além dos dedos, eu tenho uma condição de fazer uma monitorização, né? Então, a gente considera, no geral, uma bradicardia, uma frequência abaixo de 60, na taquicardia, uma frequência de 160 a 180, né, principalmente se for recém-nascido, e o ritmo de colapso, que é o pulso zero. Mas se eu tenho o ritmo dado pela checagem do pulso, por que da importância de eu ter uma monitorização?
né? Primeiro, porque com o reconhecimento do distúrbio de ritmo, que principalmente o que causa instabilidade, que é o que a gente que trabalha lá na porta da emergência precisa, eu consigo prever uma parada ou tratar de uma forma que o paciente ainda não está em parada, né? E que isso melhora a sobrevida e a ausência ou minimizar a lesão cerebral, né? Não adianta o paciente só sobreviver à parada, mas não sair do hospital, ou seja, ele sobreviveu, ficou lá 1 mês, 2 e morreu. Então, eu preciso garantir que esse paciente, eu preciso devolvê-lo à sociedade, pelo menos nas condições que ele entrou, né? Falando, conversando, se ele aconteceu essa parada, né, dentro da instituição. Então, esse é o nosso objetivo. Não é só que ele resista à parada, mas que ele saia, né, que a gente consiga devolver uma pessoa saudável para a sociedade. Então, daí da importância da gente conhecer os ritmos básicos. E quando que nós, que não somos cardiologista, intensivista, estamos puxando fila lá na emergência, né? Devemos tratar um paciente, né, independente da sua idade, que ele tenha alteração em decorrência do sistema cardiovascular. Que isso daqui é o que se baseia hoje os protocolos ditados pelo Ministério da Saúde. Que seria o paciente que tem alteração aguda do nível de consciência, né? Que é o caso para paciente adulto, principalmente o protocolo de AVC, o paciente que tem desconforto torácico isquêmico, né? Lembrar que os nossos adolescentes, né, pacientes aí que usa determinadas drogas também pode ter isso, não só o adulto, que um dos protocolos assistenciais em decorrência dessa alteração é o infarto. Só que lembrar, gente, que esse item aí, como eu falei, é desconforto torácico isquêmico, que infarto é um dos itens, é uma das possibilidades. E muita gente, acontece com muito adulto, dele descartar o infarto, porque hoje a gente sabe que principalmente chega no hospital, né? Hoje a gente trabalha, por exemplo, aqui no Hospital Santa Marta, a gente faz o eletro na classificação de risco. Esse eletro hoje é passado via Bluetooth para o computador do médico e nós estamos hoje com o tempo porta eletro em torno de 6 a 7 segundos, abaixo do recomendado pela American Heart, que é até 10 minutos. Nós estamos com 6 a 7 minutos. Isso desde a hora que o paciente pegou a ficha, né, lá do TOTE, que é a hora que começa a contar. Lá no TOTE já tem a opção de dor torácica, até a hora que o médico viu o eletro pela primeira vez. Então, nós estamos em 7 minutos, 6 a 7. Mas só como eu falei, não é só infarto. Isso daqui também está rotura de esôfago, né, que muitas vezes chega no pronto-socorro e a gente fez o eletro, está normal, as enzimas estão normais, a gente não avalia o restante, porque a gente, né, muitos associaram desconforto torácico isquêmico como sinônimo de infarto. E infarto é um dos itens, uma das possibilidades do desconforto torácico isquêmico. Pode ser dissecção da aorta e assim vai. Insuficiência cardíaca aguda, daí a importância da gente auscultar o coração, ver o pescoço, ver turgência, ver membros inferiores, né? Buscar a presença de aumento de fígado, de baço, ou seja, examinar o paciente. Outra coisa é a hipotensão, que aí já é um sinal mais tardio, né, desse paciente, e sinais de choque, que é avaliando todo esse C que a gente está mostrando aqui, né, para a gente ver se é um choque frio, se é choque quente, e tentar classificar esse paciente, né, se é choque séptico, classificar esse paciente na macro, vamos dizer, patologia choque. Então, se o paciente tem qualquer alteração, né, desses 5 possibilidades, nós estamos autorizados, né, a tomar uma conduta, né, de forma na emergência.
como que a gente trabalha, né? Paciente que anda, move ou locomove, esse paciente vai ganhar MOVE, que é monitor, oxigênio e veia. Então, movam até esse paciente, né? E garanta essa monitorização. E aquele paciente que está parado ganha PAS. Então, quem anda, move ou se comove, ganha MOVE, e quem está parado ganha PAS. Qual a importância, então, de eu trazer, né, o eletro para esse paciente, né, principalmente para o paciente grave? Então, primeiro, porque o eletro é a coisa mais simples, né, da gente visualizar, como eu falei, as coisas básicas, não as coisas complexas, síndrome, mas o que nós precisamos para o primeiro atendimento, ali nos primeiros 12 a 15 minutos. Primeiro, é a gente tentar, né, desmistificar o eletro e tentar trazer para a simplicidade que ele é. Né? Primeiro, nós temos a onda P. A onda P, né, corresponde à despolarização de ambos os átrios. Depois que nós temos a onda P, nós temos um caminho, né, um intervalo, que é chamado PR, que é desde a hora que o estímulo sai do átrio, né, dos átrios, primeiro, lógico, despolarizado o átrio direito e, em seguida, o átrio esquerdo, mas eles são tão rápidos, né, são milionésimos de segundos ali, que gera uma única onda, que é a onda P. Então, desde a hora que começou a onda P, nós temos esse caminho até o estímulo chegar realmente no ventrículo, que é o que nos dá a próxima onda, que é a coisa mais importante do eletro, que é o QRS. Então, entre a onda P e o QRS, nós temos esse intervalo, né? O eletro vai ter vários intervalos, mas nós vamos simplificar só para 2, que são os mais importantes. É o intervalo PR, depois nós temos o QRS, que é a despolarização do ventrículo, que é a coisa mais importante, né? Vamos dizer assim, ela é a mais vistosa, é o complexo maior, mais bonito, né? E depois do QRS, nós temos um outro intervalo, que é o segmento ST, que é onde a gente avalia os pacientes de infarto, para nós ter, então, a onda T de tatu, que é a repolarização dos ventrículos, né? Então, é importante a gente ter em mente, né, isso daqui, que é a coisa básica do eletro. E nós sistematizamos também uma forma bem simples de ver o eletro, tipo assim, em tantos segundos, né? Primeira coisa, a gente pega um eletro, o que é que eu vou ver inicialmente? Primeiro, tentar ver a frequência cardíaca, que tem essas várias modalidades, entre outras. Para quê? Para que eu tenha noção se esse paciente, para eu enquadrar nos 3 grandes problemas, né, nas 3 grandes patologias cardíacas. Esse paciente está abaixo de 60, está acima de 160, está ritmo de colapso. Então, a frequência cardíaca, né, tem diferentes modalidades, eu botei aí só 3, porque se eu enquadro isso daí, se ele é BRAD, TAC ou ritmo de colapso, eu já vou para o fluxograma correspondente àquela patologia. Lembrar que, apesar da gente estar, né, hoje com os aparelhos mais modernos, que a gente já tem no aparelho a frequência cardíaca, lembrar que nós não podemos confiar no aparelho. Por quê? Daí a facilidade, né, do eletro, mas, ao mesmo tempo, depender de um operador, né, que somos nós, assistenciais, né? Então, nós temos aqui um eletro, que pode ser um eletro normal, que tem onda P, que tem QRS, que tem onda T, mas esse mesmo eletro pode ser uma atividade elétrica sem pulso, ou seja, é um eletro bonito, que tem tudo que a gente precisava, mas que o paciente não tem pulso. E nós vamos sempre tratar o paciente pela a maior gravidade correspondente, né? E muitas vezes, gente, hoje, que a gente trabalha, né, muito com prontuário eletrônico.
estamos deixando muito, às vezes, né, até pela demanda que estamos, de realmente ir lá checar no paciente. Às vezes eu estou vendo só da porta, da janelinha, sei lá, onde eu estou ali, da UTI, por exemplo, que eu posso ver um paciente que tem um eletro que aparentemente está normal, mas, na verdade, o paciente não tem pulso. E não é incomum a gente chegar na UTI, mas ele não vai apitar? Muitas vezes o acompanhante ou até a gente mesmo desliga os alarmes, por incrível que pareça, né? Às vezes o próprio familiar pede, eu não estou aguentando dormir, pelo amor de Deus, desliga esses alarmes daqui que eu não aguento mais não. Né? Então, a gente precisa realmente estar examinando o paciente, porque eu posso estar vendo uma coisa e o paciente está, né, demonstrando outra. Então, o ritmo aqui, nós já aprendemos 2 ritmos num só, né? Então, aprendemos que pode ser um ritmo normal, desde que o paciente tenha pulso, ou pode ser uma atividade elétrica sem pulso, ou seja, pode ser um ritmo de parada. Segunda coisa que nós vamos ver no eletro é se esse QRS é alargado ou estreitado. Esse QRS é um QRS gordinho ou é um QRS fininho, né? E para isso a gente precisa ter parâmetros, né? A criança, como a gente pega uma gama de idades, né? Normalmente, o que é que a gente fala? O QRS, né, normal de uma criança, ele é de 0,09 segundos, ou seja, ele demora até 0,9 segundos para ser descrito. Mas, dependendo da faixa etária dessa criança, né, ela pode ir até 0,20 segundos, que equivale a 3 quadradinhos. Por quê? 90 segundos. São 90 segundos até 4 anos, 100 segundos acima de 5 anos, e se for, né, criança maior, como eu falei, 12, 13 anos, ela já pode gastar os 120 segundos, que equivalem ao do adulto. Então, o que a gente tem que garantir que o QRS não pode ultrapassar, na faixa etária geral, não pode ultrapassar 3 quadradinhos, né? Então, a partir daí, ele passa a ser um QRS alargado. E aí, o que é que eu vou correlacionar com isso? Se ele é alargado, ele vem de um problema ventricular. Lembrar, o ventrículo é gordo, ele tem mais parede muscular. Então, ele vem de uma atividade do ventrículo. E o QRS, que é estreitado, que é fininho, ele vem de uma atividade atrial. Lembrar, tudo que é de átrio é fino, é magrinho, né? E é rápido, porque como o átrio ele é, né, magrinho, todo dentro, né, da beleza, vamos dizer assim, ele corre mais rápido. E o ventrículo é o contrário, ele é mais largo, ele é mais gordão, mas ele anda mais lento, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, a segunda coisa que eu vou ver é isso. Eu vi a frequência, eu vou ver o QRS. Em seguida, eu posso ver o ritmo. É um ritmo regular ou irregular? A regularidade não necessariamente indica gravidade. Eu posso estar irregular porque eu estou com a febre, e quando aumenta a febre, aumenta a frequência, vai diminuindo a febre, vai diminuindo a frequência. Então, mas a gente precisa ver se ele tem a mesma cadência, né, a mesma frequência. Depois, como quarto item, nós vamos ver se toda onda, se tem onda P, né, de pato, que corresponde, como nós falamos, à despolarização de ambos os átrios, e se toda onda P conduz QRS, né, que aí vem a possibilidade da gente ver os bloqueios. Como eu falei, o eletro, ele tem vários intervalos, mas o que mais a gente usa é o primeiro intervalo, que é o PR, que é para a gente ver os bloqueios de ramo, e no adulto, principalmente, o segmento ST, se tem supra de segmento ST, se tem infra de segmento ST, para ver a possibilidade de infarto. O intervalo PR também tem suas variações, mas ele não pode passar de 5 quadradinhos, ou que equivale a um quadrado grande, né?
E esse intervalo PR, a gente começa a contar desde a hora da primeira atividade da onda P até chegar no QRS. Na criança, também pode variar, né, de 0,12, que daria 3 quadradinhos, ou até 5, dependendo da faixa etária. Então, com esses 6 passos, que são extremamente simples, qualquer pessoa consegue enquadrar o paciente dentro das 3 possibilidades, se é TAC, se é brádio ou se é ritmo de colapso, né? Então, aqui, por exemplo, né, uma frequência, né, assim, normalmente de 300, ou seja, demora 1 segundo para verificar a frequência. Em seguida, eu vou ver se o QRS é estreitado ou alargado. Aqui a gente está vendo, né, um QRS estreitado, então seria um ataque cardíaco que veio de um estímulo de dentro do átrio. Só que os cardiologistas, né, deram o nome de taquicardia supraventricular, né, para ficar mais bonito, mais vistoso, né? Mas nada mais é. O que é que está acima do ventrículo? O átrio, né? Então, seria a taquicardia supraventricular. Aqui é muito bacana, né? De novo, esse eletro aqui, ou seja, um ataque cardíaco, agora com um QRS alargado, né? Esse QRS ultrapassando, né, o limite permitido para ele, e ele tem pulso, né? Então, eu vou dizer que é um paciente que tem um ataque cardíaco ventricular com pulso. Daí, novamente, a facilidade da gente ver o eletro, que é o quê? O mesmo eletro, esse mesmo eletro aqui, pode ser um ritmo de parada, porque se ele não tivesse pulso, né, então eu poderia dizer, com a mesma imagem do eletro, que seria um ataque cardíaco ventricular sem pulso e começar imediatamente a RCP. Uma coisa importante para que a gente possa também estimular, né, aí os nossos colegas a usar, né, o aparelho, a monitorização, né? Tem um trabalho aqui mostrando que é o quê? A maioria das paradas que nós vamos pegar, o paciente ou está em bradicardia, né? E aí tem má perfusão, que são aquelas 5 possibilidades que a gente falou, tem alteração do nível de consciência, dor torácica isquêmica, insuficiência cardíaca, hipotensão ou sinais de choque. E mais da metade desses pacientes, né, que evolui para parada intra-hospitalar, ele tem uma bradicardia com má perfusão, né, que a gente já pode dar o diagnóstico, né, de forma em melhores condições, né, quando ele ainda está em bradicardia, do que quando esse paciente vem a parar. Então, isso a gente já consegue, 50% de uma, vamos dizer, de uma efetividade na resolução desse paciente, né? Então, aí aqui seria o paciente com bradicardia, que as principais causas são trauma craniano, né, desse paciente, bloqueio cardíaco, né, transplante cardíaco, hipóxia, lembrar, se for específico da criança, a principal causa de bradicardia é a hipóxia, né? Como eu falei, as drogas, né, também pode ser, e lembrar que não só as drogas, gente, ilícitas, mas também as intoxicações, né? Hoje, a maioria das nossas crianças, né, fica com os avós, ela vê os avós ali tomando os remedinhos, então ela também pode querer tomar, né? Então, a gente tem que sempre pensar, né? Hipotermia, aqui no Brasil é pouco comum, né? Mas estamos aí com eventos, né? Aí, como é o caso do Rio Grande do Sul, que pode ficar ali muito tempo, né? Sem conseguir ter um acesso a um cobertor. Então, a bradicardia com a maior perfusão é o ritmo mais comum em mais da metade dos eventos intra-hospitalar. E é uma coisa importante também, que a maioria dos pacientes, 8 horas antes dele realmente ter uma parada, ele teve alguma alteração descrita por algum profissional de saúde. Desde uma bradicardia, uma hipotensão, uma alteração do nível de consciência, descrito em prontuário e não tomado medidas adequadas.
Então, a bradicardia é mais simples ainda, né, da gente visualizar. Nós podemos também, né, avaliar de uma forma bem simplória os bloqueios, né, de ramo, que isso aí é avaliado, como eu falei, pelo intervalo PR. Então, nós temos aqui o bloqueio de primeiro grau, que, na verdade, eu botei aqui entre parênteses, que não é um bloqueio, porque ele sempre conduz, né, mas ele é uma demora. Né? Vamos dizer que nós falamos, né, que o intervalo PR pode ser gasto até 5 quadradinhos ou um quadrado grande, né? Então, nesse daqui, em vez de ele gastar 5 quadrados, ele gastou 7, 8, mas ele sempre chegou do outro lado do ventrículo. Então, é um bloqueio que, ele, na verdade, ele só tem um retardo do estímulo sair do átrio e chegar no ventrículo. Nós temos o bloqueio, que eu chamo o bloqueio, vamos dizer, do bem, para quem examina o paciente, né? O nosso bloqueio anjinho, porque ele nos diz que ele vai bloquear, né? Então, ele vai aumentando, né, paulatinamente o intervalo PR, a gente não examinou, não tomou medida nenhuma, ele bloqueia na nossa frente, né? Então, é o bloqueio de segundo grau, o MOBRIS 1. Como nós temos o bloqueio do bem, nós também temos o bloqueio do mal, né, que é o MOBRIS 2, em que ele não avisa, né, que vai bloquear. Então, ele tem um intervalo PR o mesmo tamanho, e, de repente, ele bloqueia de forma súbita. Então, esse é o bloqueio do mal. E temos o bloqueio que é mais fácil ainda, né, que é o bloqueio BAVT, né, total, que é o bloqueio de terceiro grau, e que, como eu falei, o átrio ele anda numa velocidade maior, né, e o ventrículo anda numa velocidade menor. Então, aqui, cada, né, cavidade, vamos dizer assim, está ditando a sua frequência, né? Então, o intervalo PP é constante, o intervalo RR é constante, e temos o que de importância aqui? Que o QRS desse é o quê? Alargado, porque ele vem de estímulo de dentro do ventrículo. Então, esses são os bloqueios, que é o que mais acontece nos pacientes de instabilidade, principalmente em problema de hipóxia. E nada mais fácil do que a gente conseguir tratar aí uma hipóxia, né? Então, nós somos pediatra, mestre em problemas, vamos dizer, respiratórios, né? E nós vamos agora, que ainda é mais fácil ainda, né? É os ritmos de colapso, né? Normalmente são 4 tipos, dos quais nós já sabemos 2. Ah, mas eu nem cheguei no ritmo de colapso, mas eu já sei avaliar 2 eletros. Primeiro, o de taquicardia ventricular, que nós já vimos, só que lá tinha pulso, essa aqui não tem, mas o eletro é o mesmo. E o eletro mais fácil que a gente tem, que é o quê? O ritmo de colapso mesmo por fibrilação, em que eu não tenho QRS, P, T, eu não sei o que é isso daqui. É cada figurinha de uma forma aleatória, né? Se o menino não tivesse parado tão grave, eu dizia até que era um eletroencefalograma no monitor cardíaco, né? De tão feio que é o eletro, né? Mas não, aí tá certinho, nós estamos com o monitor mesmo, só que o eletro parece mais um eletroencefalograma, né? Se fosse o menino aí de convulsão, né? Por exemplo. E qual a importância, novamente, da gente examinar e monitorizar o paciente em parada? Porque, gente, eu não tenho como saber, se o paciente não tiver monitorizado, qual o tipo dos 4 que ele tem a parada. E lembrar que a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, ela está associada a 10% das paradas pediátricas, né? Conforme esse trabalho aí que nós colocamos aí. Só que ela tem um melhor desfecho se eu tratar ela de forma correta. Mas como que eu vou dar um choque numa pessoa se eu não monitorizei ela? Nunca. Como é que eu vou dar um choque? Do nada? Né? Então, eu preciso monitorizar para eu poder saber se é um ritmo chocável ou não chocável. No entanto, ele tem
a pior prognóstico, eu já vou ver aí, Joelma, pior prognóstico se ele desenvolver a fibrilação em curso da parada, ou seja, ele parou por uma sistolia, mas em curso ele evoluiu para uma fibrilação. Oi, Joelma. Oi, professora, desculpa levantar a mão e te atrapalhar, é que o tema é muito importante, a gente está no C, e eu estou um pouquinho preocupada por conta do tempo do link aberto. Então, eu acho que a gente quer que você evolua em relação ao C, talvez para abrir para perguntas fosse interessante a gente parar no C hoje para dar tempo dentro do link com as perguntas e marcarmos a complementação. O que você acha? Não, o C é o mais complicado, né? Porque tem toda a monitorização, mas o resto é bem mais tranquilo. Tá bom. Tem quanto tempo mais? Mais ou menos, mais ou menos 10 minutos. Certo. Acho que é tranquilo. Então tá ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Então, gente, o que é que a gente precisa? É realmente monitorizar, né? E examinar aí o paciente. Então, o outro que a gente ainda não viu, né, é o protocolo de linha reta, né, ou assistolia, que é esse eletro aí, e a maioria dos ritmos, né, de PCR não requer choque, como nós falamos, porque para em assistolia, atividade elétrica sem pulso ou bradicardia com má perfusão. Lembrar que o protocolo de linha reta, eu tenho que descartar se isso não é uma que a gente chama cagada, né? Que é avaliar os cabos, os ganhos e a derivação. O protocolo, esse aqui nós já falamos, né, que é o de atividade elétrica sem pulso, que é um eletro normal, vamos dizer assim, mas que não tem pulso, né? Então, esses dois são os ritmos não chocáveis. Principalmente nos ritmos não chocáveis, nós temos que descobrir os Hs e os Ts, né? Que o que diferencia na criança do adulto é que a hipoglicemia está aqui nos Hs, que o adulto não está, e também a presença aí do trauma, né, que é bem comum na faixa etária pediátrica. Então, para terminar o C, a gente precisa ver a diurese, né, que é a parte da perfusão aí central, né, de acordo com a criança, ou o volume aí da diurese por hora. E a gente precisa entregar como meta, como eu falei, a PA. Então, depois que a gente avalia isso, a gente tem que fazer a pergunta, né? Quem tem pulso, tem pressão, tem pulmão, tem perfusão. E, através dessa avaliação, com a ausculta que nós fizemos, com a ausculta cardíaca, pulmonar, nós vamos ver se essa criança ainda pode receber soro, ou se ela precisa, mas não pode, se tiver encharcada ou algo do tipo, e que eu posso partir para as drogas vasoativas. E, como eu falei, o C aí do protocolo de Fênix também inclui, né, a quanto que está a PA e quanto que esse paciente está usando de droga vasoativa para pontuar. Então, aqui são os critérios que da cardiologia para ser, então, 0 a 6 pontos, né, para ele realmente estar em choque séptico, precisa pontuar na parte cardiovascular. O D é a disfunção neurológica, em que a gente usa a escala de coma de Glasgow, a avaliação, né, das pupilas. Imagina você avaliar as pupilas e, de acordo com a lesão da pupila, você já saber se é um paciente que tem uma lesão no bulbo, na ponte, se é um paciente que tem a pupila normal ou se é uma lesão de mesencéfalo, de acordo da apresentação das pupilas. A glicemia faz parte de todo paciente inconsciente, ele precisa ter uma avaliação da glicemia e, consequentemente, o I, que é a administração da insulina, se assim for necessário. Nós temos que tratar agressivamente, né, a febre, principalmente criança, né, e, inclusive, a criança que para fora do ambiente hospitalar, que não retoma, né, ao nível de consciência, ela requer um tratamento até de hipotermia ou normotermia, que é o controle direcionado de temperatura, né? Para a criança, no caso, a American Heart recomenda só se for PCR extra-hospitalar.
A gente consegue avaliar hoje o prognóstico neurológico do paciente pela avaliação, né, do Glasgow, pupila e resposta motora. Ele também, a avaliação neurológica e o Glasgow faz parte dos critérios aí, né, do Fênix, que a gente pode, tanto a parte respiratória quanto o Glasgow, a gente não precisa de muitos aparatos, mas é a avaliação de pupila e Glasgow. O E é a exposição, que, como eu falei, independente de ser trauma ou clínico, a gente tem que avaliar frente e verso. O F é facilitar a presença da família, né? Os trabalhos também mostram hoje que é importante que a família participe, só que para isso nós temos que ter um time bem, né, coeso para poder atender essa parada. O G, eu já falei, que seria a avaliação da glicemia. Então, isso termina a avaliação primária. A avaliação secundária, a gente tem que garantir, né, a história sample. Nós temos que avaliar o paciente da cabeça, né, até o dedão do pé, principalmente as áreas que não foram avaliadas durante a avaliação primária. E nós temos que garantir os Hs e os Ts de acordo com o que paciente que eu tenho, né? Se é criança, se é adulto, se é gestante, porque a gestante tem 17 itens de avaliação de possibilidades dos Hs e dos Ts, né? Avaliação das causas de parada. A avaliação terciária, nós também fizemos pelo ABCDE e avaliando cada exame dentro da letra, de acordo, lógico, com as hipóteses diagnósticas desse paciente. E esses critérios da avaliação do C também estão dentro dos critérios aí, que são as avaliações agora de coagulograma, dedímero, né, fibrinogênio, que a gente não pedia antes dos critérios aí do Fênix. Então, os critérios do Fênix todo mundo já conhece, e esse daqui, então, seria o slide mais importante, que eu acho, que é onde tem todas essas avaliações. E eu queria aqui agradecer ao meu amigo Sebastião, né, que realizou aí comigo, né, essa avaliação e essa junção de todos os cursos e a sistematização na unificação. Para isso, a gente precisa sempre trabalhar com equipe de alto desempenho, né, principalmente na parada, com a comunicação em circuito fechado, com respeito mútuo, de uma forma organizada, até para a gente permitir que uma pessoa fique, né, o pai, a mãe, por exemplo, dentro da ala onde nós estamos ali, na sala vermelha, atendendo. E o mais importante é que a gente trabalhe com medicina baseada em consciência, porque nós não temos direito, né, a uma segunda vida, uma vez que esse corpo foi esfacelado do cérebro, vamos dizer assim, como nós podemos fazer um segundo filme. Então, seria isso, Joelma, que eu tinha aí para apelar para todos, para a gente, né, realmente disseminar essa simplicidade na avaliação, mas que chega a diagnósticos incríveis. Puxa, professora, parabéns aqui, ó, no nosso link, um monte de parabenizações pela sua apresentação. Eu fico imaginando, né, o trabalho hercúleo que vocês tiveram para juntar todo esse conhecimento dos diversos sistemas de atendimento num só. Muito bacana ficou esse fluxograma final aí que você mostrou. Então, a gente queria te agradecer muito por compartilhar esse conhecimento conosco. E aí, eu vou querer que o nosso grupo do MEP, cada um traga aqui uma pergunta, uma observação, mas a gente tem uma pessoa aqui que se chama Janice, que levantou a mão, acho que quer fazer uma pergunta, pode ser? Sim. Janice, por favor, fique à vontade. Você está aí ainda, Janice? Ela levantou a mãozinha já faz um tempo durante a aula. Janice? Ela não deixou nada no chat? Não, ela não deixou, ela só estava com a mãozinha levantada, não deixou nada no chat. Estamos abertos, gente, para quem quiser acrescentar mais alguma coisa, né? Porque, como se diz, a gente tem que trabalhar juntos em prol do nosso paciente, né? Da emergência.
Acho que entre todas as coisas importantes que você falou, né, essa questão do trabalho em parceria, né, com todos os da equipe sendo treinados, acho que isso foi uma coisa muito forte, e eu fiquei impressionada com o tempo que vocês estão levando entre o paciente chegar na emergência, fazer o eletrocardiograma, ser avaliado na questão aí do desconforto torácico agudo. E isso só é possível com a sistematização, com a protocolarização, treinamento de equipe, né, Vilani, o que não é simples, às vezes, de fazermos, mas acho que isso é um ponto muito importante. Nós tínhamos tentado de tudo entregar esse eletro, entendeu? Sim. Mas enquanto nós não colocamos na classificação de risco, já faz parte lá da classificação de risco, já fica a enfermeira, dor no peito, já vai direto para lá, ou seja, o médico nem viu, eu nem abri a ficha do paciente, o eletro já está pronto. Isso é incrível, né? Aqui no chat uma colega também colocou aqui uma pergunta para você. Qual o momento mais oportuno para colocar sonda vesical no paciente crítico, se é na avaliação primária? Isso, a gente coloca, né, no C, porque ele faz parte, né, do C, né? Mas você não necessariamente precisa colocar sonda, você pode colocar fralda, né? O que a gente precisa é a mensuração, né? Uhum. Então, eu posso botar fralda, até porque a gente precisa contar a partir daquele momento que você vai fazer a intervenção, né? Para saber, ele fez xixi, como é que está a urina dele, né? Porque muitas vezes ele pode até você botar agora, vamos dizer, a sonda vai sair muito ou pouco xixi, mas você precisa contar a partir de agora do ponto zero, né? Ele realmente está respondendo, né? Para paciente queimado, né? Por exemplo, a gente precisa estar linkando, botando mais ou menos soro de acordo com a diurese, né? Então, o que a gente precisa ter é a mensuração. Hoje, quanto menos invasível for, melhor, né? Sim. Muito bom. Vilani, acho que se você conseguir parar de compartilhar a sua tela dos slides, para abrir um pouco mais aqui a tela, para a gente ver isso, legal, assim a gente vê todo mundo que está participando, e aí o Gabriel, que é nosso colega aqui do MEP Brasil, ele levantou a mão aí, quer conversar um pouquinho com você, com o grupo. Oi, Gabriel. Tá sem som, Gabriel. Desculpa. Gente, boa noite. Aqui é Gabriel, emergencista pediátrico de Belo Horizonte. Nós estivemos juntos lá no congresso, né, Vilani? Justamente na discussão de caso clínico em cima dessa avaliação sistematizada unificada, né? Foi a primeira vez que eu tive contato, né, com essa abordagem, né? A gente tem até né, quando a gente faz os cursos, né, de certificação, o PAUS, o ATLS, a gente acaba vendo que tem algumas diferenças, né? E, às vezes, no paciente indiferenciado, né, que a gente é chamado para avaliar, ele pode ser um paciente clínico, pode ser um paciente de trauma, pode ser uma gestante que a gente não está sabendo, né? Uma adolescente, às vezes, ou até mesmo, né? Ou uma adolescente, né, passando ali por um aborto ou por uma gravidez ectópica, então é importante a gente ter essa mente aberta, né? Então, de quando que a gente vai, onde que a gente vai ter esse cuidado maior numa letra, né? A gente vai expandir uma letra, por exemplo, a partir do pau, a gente passa ali, né? Parece um paciente clínico e a gente vai expandindo ali o diagnóstico diferencial à medida que a gente vai achando alguns dados, né? Opa, parecia um paciente clínico, parecia uma sepsis, mas, opa, será que é um trauma, uma criança vítima de maus tratos, né? Devia ter restringido a movimentação cervical lá atrás, né? Então, eu achei interessante essa abordagem mais geral, né? Queria saber como é que você costuma abordar isso no dia a dia na parte de educação, né, com residentes ou outros profissionais em treinamento, pensando assim, né, aqui a gente está falando principalmente para emergencistas pediátricos, né, e residente de emergência pediátrica ou residente de pediatria e medicina de emergência que já estão interessados mais nessa área, já tem algum background. Como é que você tem abordado isso no dia a dia? Então, hoje lá no hospital, a gente tem residente, né, de cardiologia,
de clínico, de UTI, de radiologia, de anestesia, de otorrino, né? E aí, como nós falamos, assim, é uma coisa que dá para... Eu tentei aqui, botei, né, mais específico também, fênix, aquela coisa até para a gente também discutir, né? Mas, assim, é isso que a gente diz, independente dele é trauma, né, se ele é o de cirurgia, se é de clínico, nós vamos conseguir identificar o quê? As gravidades, né, a coisa grave. Porque o que não é grave, dá para esperar mais um pouco, eu posso pedir exame, mas a gente precisa que, assim, que todo mundo faça essa sistematização. Vai salvar todo mundo? Provavelmente não, mas não existe protocolo, é para quê? Minimizar, né, alterações, minimizar problemas que vão passar despercebidos. Então, com essa sistematização, a gente consegue que mesmo, sei lá, o radiologista, que o paciente pode ter uma parada lá, em decorrência de um efeito de um contraste, ele vai saber atender, mesmo não sendo o dia a dia dele, mas ele vai saber ter uma sequência, né, básica, até chegar ali um clínico junto, ou o emergencista. O emergencista hoje, ele vai ver tudo isso aí, porque o emergencista hoje, ele pega trauma, ele pega, né, dependendo do serviço, ele pega criança, ele pega adulto, quem trabalha no pré-hospitalar. Gente, quem é que consegue fazer o PH-ATLS, o ATLS, o PAUS, o ACLS, o ALS, o AMLS? Assim, pode fazer? Pode, mas não é a nossa realidade Brasil. Não é a nossa realidade Brasil. Então, com isso, Gabriel, a gente, assim, hoje a gente dá isso daqui até para a nossa equipe também de enfermagem. Por exemplo, amanhã eu vou ter um treinamento só de BLS para a equipe de enfermagem, e na sexta eu vou ter mais ou menos aqui, esse bate-papo para a equipe de enfermeiros. Porque hoje também as equipes, principalmente a equipe multi, né, ela joga muito para o médico. Não, você também pode avaliar. Eu avalio um paciente que está lá no andar, né, que eu não tenho médico em todos os andares. O nosso hospital são 4 andares, o térreo e mais 3 andares. Eu tenho um hospitalista. Tá, mas teve uma parada lá no térreo e ele está atendendo outra parada lá no terceiro. Você, enfermeira do andar, o que é que você pode fazer? Então, você já pode monitorizar, você já pode botar o DEA, você já pode fazer a RCP. Então, mas as pessoas chamam o médico. Não, é você, amada. Só que todo mundo já está tendo o treinamento. É inadmissível chegar num apartamento que tem uma parada e o carrinho de parada ainda não está lá, que o DEA já não está no lugar, porque ela pode, inclusive, dar choque. Hoje, o Corém, né, tem uma norma, desde que é autorizado pelo responsável técnico do hospital, que o enfermeiro pode chocar. O brigadista lá do shopping dá choque, que ele tem ideia. Então, assim, é isso que a gente precisa, né? E lembrando que a cada minuto que passa que eu não dei o choque no ritmo chocável, eu perco 10% de chance de sobrevida, entendeu? Então, ter essa sistematização eu acho fundamental. E essa sistematização, Gabriel, eu acho que também dá segurança para você atender. Eu já tive a oportunidade de fazer RCP na minha irmã. Minha irmã parou dentro do centro cirúrgico, estava sendo operada, o anestesista tinha saído da sala para tomar água, sei lá, fazer o quê, e quando ele voltou, eu estava fazendo RCP. Quando ele voltou, quando a minha irmã parou, eu disse, eu sou a Lídia, eu vou ser responsável pelas compressões. Quando ele voltou, ele não sabia em qual etapa ele entrava. Mas por quê? Quando voltou, graças a Deus, ela voltou sem lesão cerebral, né? Era uma causa, foi por hemorragia, ela estava sendo operada de histerectomia. É por isso que eu defendo muito a presença da família, porque eu já fui beneficiada pela presença da família em sala. Se eu não tivesse lá, eu não sei se a minha irmã ainda estaria comigo, né? E ela saiu sem lesão cerebral. E a primeira coisa que o anestesista perguntou, depois do debrief, ela teve que ir para a UTI, né? Todas as consequências que não estava programado, foi, ela é sua irmã mesmo? Você teve coragem de fazer RCP? Essa foi a pergunta básica, né? Então, se eu estou sistematizada, eu
faço em qualquer pessoa. Ah, por que é que eu não tenho a sistematização para fazer na minha irmã, mas eu tenho uma forma sistematizada para fazer no irmão do outro? Quem eu vou atender é filho de alguém, é mãe de alguém, é irmã de alguém. Então, eu tenho que estar preparada para atender minha mãe, minha irmã, qualquer pessoa que venha parar. Porque eu estou sistematizada e eu sabia que eu era quem estava ali de todos para garantir a melhor RCP. E garantir. Muito obrigada por contar a sua experiência também para a gente, professora. O Joca levantou a mão. Joca, passa a palavra para você aí. Obrigado. Eu tenho 4 coisinhas para falar. Vilani, muito obrigado pela tua apresentação, tá? Muito, muito boa mesmo, muito complexa, ao contrário do título, que é simples, né? Muito complexa. A gente não tem muito mais tempo aqui, porque a gente costuma ficar 1 hora só, né? E a gente já está 1h30, e tanto que já diminuiu o número de assistentes, e eu não quero te explorar mais. Então, assim, você bem simplório, bem simples, para a gente poder ir para o encerramento, né? Até porque a Joelma está de aniversário hoje, ela tem que comemorar com os seus. Tem que tomar o vinho, né, Joel? Então, eu só quero te dizer assim, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Segundo, obrigado por colocar o símbolo o logotipo do MEP na apresentação e todos os teus diapositivos. Eu sou velho, por isso eu chamo de diapositivo. Sou mais velho que o João, inclusive, né? Então, para te ver como eu sou idoso, né? E as aí, transparências, né? 2 coisas para falar, 2 coisas que eu acho importantes, tá? Acho que a primeira começa falando a respeito da segurança de quem está na cena, que, na verdade, é sistematizar todo o sistema. Ninguém é herói. Agora a gente está passando por um momento bem crítico aqui no Rio Grande do Sul e fica óbvio. No Covid foi óbvio também. A gente atendia parada sem máscara. A gente não entendia o avião dizendo máscaras de oxigênio cairão sobre você. Você coloca primeiro em você, depois na criança. A gente tem que entender o que é isso. É a segurança de quem está sistematizado, né? Se proteger com álcool, com máscara, enfim. E ali a tua classificação de risco, que é o meu 3º, 4º comentário, que eu acho muito interessante a gente sistematizar esse triângulo que a gente faz, que é basicamente a consciência, a respiração e a cor da pele. Que isso é de toda a América Latina aqui, a gente insiste com Manchester, e, na verdade, o que tu está fazendo com esse triângulo é diminuir todos os tempos, todos os indicadores. O tempo paciente eletro, o tempo de triagem, o tempo até o médico. Então, tudo isso ele é abreviado dentro de uma sistematização que parece que não é grandiosa, mas ela é grandiosa porque te faz pensar de um jeito diferente. A classificação de risco do jeito que ela é feita para organizar a fila. Até porque, para nós, pediatria, tu disse que a gente é craque em fazer exame físico, é isso aí mesmo, né? Paciente, na linguagem do adulto, chega deitado ou em pé. O nosso paciente que chega deitado, a gente não precisa de classificação de risco, ele vai direto para a sala lá e terminou. Não tem triângulo para se falar muito. E o que entra em pé, apesar da pediatria não entrar a grande maioria em pé, eu só estou fazendo uma analogia com o adulto, ele vai ficar esperando conforme o triângulo passar. Então, obrigado por todas essas tuas dicas aí, e eu espero que a gente tenha outros encontros assim para a gente poder aprofundar um pouco mais o passo a passo disso. Eu acho que a gente merece estudar um pouquinho mais o passo a passo, até para botar em outras emergências isso, né? Então, obrigado e, Joelma, contigo, por favor. Obrigada, então, pela presença de todos. Eu queria só que o João está aí, que é do MEP, a Lu, não sei se o Vitor entrou, só para aparecer a carinha aí, para todo mundo ver vocês, a Vilani vê todo mundo também do grupo, MEP Brasil. E a gente está feliz de te agradecer, Clarice já estava aí no comecinho, mas feliz pela sua presença e queremos te agradecer pela sua disponibilidade e por ter compartilhado conosco todo esse conhecimento robusto aí, sobre o qual nós temos que nos debruçar. Muito obrigada, viu, Vilani? Obrigada e vocês. Então, boa noite a todos, pessoal. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Cantar os parabéns, Joca. Vamos cantar o parabéns. É verdade, faltou parabéns. Não, e o Vitor... Parabéns, é importante. Parabéns, é importante. Então, vai Joel, lá, você tem que ter mandado um bolo para a gente. Joel.